Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos, para mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre a decisão mais importante que você pode fazer na sua vida. E para começar, falando sobre essa decisão, vou te contar uma história que tem a ver com Hércules, uma história contada por Sócrates, onde Hércules vai ter que escolher entre dois caminhos. E isso já vai trazer o tom do nosso vídeo de hoje. Então eu te convido aqui. Os antigos filósofos e estoicos gregos adoravam contar a história de Hércules antes de ele se tornar herói. E isso capta a essência do dilema enfrentado hoje no século XXI. Pois bem, imaginemos um jovem Hércules. Ele está andando sozinho por uma trilha na floresta quando depara com uma bifurcação. Ou seja, ele estava caminhando na trilha e ali apareceram duas opções de um caminho. Então ele vai ter que fazer uma escolha. E duas deusas se aproximam. Uma se põe na frente da outra. Sócrates nos conta que essa deusa está toda enfeitada e anda de maneira extravagante, exibindo-se e olhando em volta para ver se ela está sendo notada. Essa história tem 2.500 anos, mas quase podemos imaginar a deidade tirando uma selfie e postando no Instagram. Ela diz que seus amigos a chamam de felicidade, ou eudaimônia, que os gregos chamavam a felicidade verdadeira de eudaimônia. Mas seu nome real é vício, ou kakia. Ela promete a Hércules uma vida de puro prazer e luxo sem nenhum esforço, mas somente se ele a seguir. Então vamos lá. Um caminho se abre, Hércules tem que fazer uma escolha. E aí aparece uma deusa. E ela toma a frente da outra, quer dizer, ela é precipitada, ela é exibida, ela é a primeira a se colocar nos holofotes. E de uma maneira ali extravagante, ela diz que os seus amigos a chamam de felicidade, mas o seu nome verdadeiro é vício. Então aqui nós já temos uma distinção que nós podemos perceber muito na nossa realidade. Aqueles hábitos, aquelas coisas que nós fazemos no dia a dia, que têm uma presença de felicidade, elas têm uma presença de uma satisfação, mas nós sabemos que no fundo ela esconde uma faca de dois gumes, Ao mesmo tempo que ela traz uma certa felicidade, ela traz uma tristeza, ela traz um sentimento de derrota, ela traz no fundo o contrário da felicidade, ela traz a escravidão. Então um exemplo muito simples: se eu fico viciado em comidas gostosas, eu tenho o pecado da gula como uma predominância na minha vida, ela parece uma felicidade, você concorda? Quer dizer, quando aparece a torta de limão e eu como aquela torta de limão quase inteira, aquilo tem um quê de felicidade, eu fico meio satisfeito naquele momento. Mas logo depois, quando eu estou empazinado, sabendo que eu engordei, que eu não segui a dieta que eu devia seguir, ou que eu sou dependente da torta de limão para ser feliz, minha vida é uma merda e eu desconto tudo na torta de limão, eu percebo que aquilo não é uma felicidade com F maiúsculo, uma eudaimônia. É uma pequena felicidade que vem com um rebote, um efeito contra muito maior depois que eu caio naquela tentação. É diferente de um ato, por exemplo, de virtude, onde se eu consigo ser bom para outra pessoa, eu consigo servir a ela, por exemplo, entre vários outros que eu poderia dar agora, mas se eu consigo ser bom para ela, eu ajudo, eu percebo que aquilo contribuiu para a evolução dela. Perceba que é uma felicidade boa, dá aquele quentinho no coração, não dá? Ela não é uma felicidade extravagante, como é o caso aqui da deusa Kakia, mas é uma felicidade perene, ela não vem com efeito rebote. Conseguem perceber isso, Então ela promete a Hércules uma vida de puro prazer e luxo sem nenhum esforço, mas somente se ele a seguir. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa seu like, compartilhe aqui o vídeo e também se inscreva no canal. Essas coisas são muito importantes para o canal crescer e essa mensagem possa chegar a outros homens e mulheres que queiram crescer, evoluir, desenvolver virtudes. Então, no meio de um monte de conteúdo ruim, que você ajude o nosso conteúdo, que pelo menos tem uma boa intenção de ser uma ajuda para as outras pessoas, que ela possa chegar a eles, tá? E, então o que acontece? Uma vida de puro prazer e luxo sem nenhum esforço. Percebam que é o que a maioria das pessoas quer viver hoje, isso aqui é uma vida hedonista, ou seja,
é o cara que quer realmente o máximo gozo, ele quer o máximo prazer de tudo da vida, mas sem ter que se mexer. Ele quer fazer sexo, mas ele não quer ter filho. Ele quer dinheiro, mas ele não quer trabalhar. Entende? E aí vai um monte de outro. Ele quer o shape, mas ele não quer treinar. Ele quer, mas não quer fazer dieta. Então ele quer um monte de coisa, mas não quer pagar o preço por isso. E é claro que isso vai gerar um grande sofrimento. Ou ele vai procurar atalhos, que geralmente não tem uma robustez, né? Não tem um efeito verdadeiro. Você fica dependente daquele atalho no final das contas. Mas ok. Então a outra deusa escuta com paciência e dá um passo à frente. Sócrates nos conta que ela tem uma beleza radiante e sutil. Tudo isso aqui é muito importante, tá? Ela diz a Hércules que uma vida boa não pode ser centrada no luxo. Essa deusa também diz que, se ele a seguir, sua vida será extraordinariamente desafiadora, exigindo o melhor dele. Para isso, os deuses vão favorecê-lo com uma verdadeira sensação de propósito e alegria profunda, sempre que ele refletir sobre seus nobres feitos. Sabe como se chama a segunda deusa? Arete. E é claro que Hércules escolhe com sabedoria. Então olha que interessante isso aqui. Esse é o dilema de todo homem da face da Terra. É o dilema que eu já enfrentei, é o dilema que inúmeros dos meus pacientes já enfrentaram ou estão por enfrentar. E talvez você esteja diante desse dilema, diante dessa bifurcação na trilha. E você vai ter que escolher um estilo de vida. Realmente um estilo de vida. Um pacote que vai ser o norte da tua jornada, que vai ser meio que um dos pilares que vão movimentar as tuas escolhas. Porque uma vez que eu declaro que, cara, quer saber, que se dane, eu quero o máximo prazer e não quero lidar com esforço, não quero essas coisas, não quero evoluir, não quero porra nenhuma, eu só quero gozar, entendeu? Eu só quero curtir. Beleza, você vai colher os frutos desse estilo de vida. Agora, você tem a outra opção, a opção da arete. Eu lembro para vocês, arete significa virtude ou excelência, ou melhor traduzindo, você viver o máximo potencial que você pode, com as coisas que lhe são oferecidas, as ferramentas que você tem para trabalhar. Então, cada pessoa tem uma circunstância diferente, mas de acordo com as tuas circunstâncias, espremer até a última gota de suco, até a última porcentagem de capacidade, entende? Então não é uma comparação com os outros, mas é com o que você tem, você fazer o seu melhor. Isso é arete. E se você escolhe esse caminho, está muito claro aqui, a deusa deixa claro, vai ser extremamente desafiador, exigindo o seu melhor. Para isso, os deuses vão favorecê-lo com uma verdadeira sensação de propósito. Então, peraí, que nós já temos uma resposta. Sabe a falta de sentido que muitos homens sentem? Sabe a falta de propósito, aquele negócio de viver de qualquer jeito, eu sinto que falta algo no meu peito? Está aqui um dos motivos. Porque ele quer viver como um hedonista, e o homem não foi feito para isso. Já te dou um spoiler. O homem ele foi feito para arete. Então você pode escolher viver em desacordo com o que você foi feito para viver. Mas você vai sofrer a consequência disso, que é a tristeza. Assim como se eu pegar um border collie e eu aprisionar ele dentro de um apartamento de 40 metros quadrados, ele vai entrar em depressão, porque o border collie não foi feito para aquilo. Ele foi feito para correr, para tocar gado, isso caramba. Tocar gado é horrível, né? Tocar gado. Tocar as vacas. O ser humano não foi feito para o hedonismo. Vão tentar te convencer que foi, mas não foi. Então, a gente consegue perceber o resultado na vida de pessoas hedonistas, que no fundo é o esvaziamento de sentido, esvaziamento de propósito, uma tristeza e uma escravidão das coisas que lhe causam prazer. E aí você tem a outra opção. Então, os deuses vão favorecê-lo com propósito e alegria profunda, não aquela alegria passageira, não aquela alegria que vai e vem rapidinho ou que traz um efeito rebote, mas uma alegria profunda. E você vai poder refletir sobre os seus nobres feitos. Então percebam o seguinte, essa é uma das decisões mais importantes que você vai tomar na sua vida, e ela precisa ser consciente.
Percebam que muitos de nós, se não quase todos os homens, não param para pensar nisso. Não sabem que existe essa bifurcação. Às vezes você nunca ouviu falar dessa história de Hércules. Então você vivia um pouco como hedonista, um pouco sabendo que tinha um problema, mas não sabe dar nome aos bois. Eu estou nomeando aqui para você, eu estou te explicando. Queria que você refletisse sobre isso. Você está em toda decisão um passo à frente ou um passo para trás. Ou é o hedonismo que te leva para o buraco, ou é a arete, que te leva para uma suficiência, que te leva para uma virtude, que te leva para uma vida preenchida de sentido. E é muito bom que você sente numa cadeira e medite sobre isso. Que você pense qual caminho você quer seguir de verdade. Não mais viver no improviso do jeito que dá. Quando o doce aparecer, eu penso. Quando eu vou pensando conforme as coisas vão acontecendo. Não. A partir de hoje, eu vou viver dessa ou dessa forma. Ou abraça a lata do lixo e admita que você é um hedonista, que faz parte, às vezes, do processo de muita gente. Eu rezo para que você não permaneça nisso até o fim da sua vida, rezo de verdade. Mas é melhor do que você ficar perdido, ficar indeciso. É melhor, às vezes, você furdunçar na lama de propósito, perceber que não é o caminho e voltar para o outro, do que você ficar indeciso em cima do muro, porque isso posterga a tua decisão real, que é tomar o caminho da arete. Vocês entenderam isso? Isso fez sentido? Isso é muito importante. Tomar uma escolha, uma decisão. Se você já seguiu o caminho da arete, melhor ainda, você vai economizar uma certa quantidade de sofrimento. E esse é o caminho de Hércules, é o caminho que eu escolhi para a minha vida e que eu ajudo muitos homens também a decidirem por esse caminho. O caminho do autodesenvolvimento, o caminho de vencer os vícios e desenvolver as virtudes. Esse não é um vídeo que eu vou te ensinar a fazer isso na prática, haverá um vídeo sobre isso. Hoje eu queria te trazer essa clareza dessa bifurcação e que tu tem que fazer uma escolha. Você pode não fazer, mas é não recomendável, você vai ficar perdido. Então eu recomendo que você deveria fazer uma escolha, de preferência pela arete, abraçando todas as consequências, abraçando todo o sofrimento que esse caminho vai trazer, todo o esforço que será necessário para poder cruzar esse caminho, mas sabendo que é o caminho que traz propósito, é um caminho que traz força, é um caminho que te traz virilidade, que as pessoas sabem que podem contar com você, você se torna útil para a sociedade. Você consegue entender isso aqui? Você se torna capaz de ter uma família, enfim. Você se torna um homem de verdade no final das contas. Mas é claro que é um assunto muito profundo e é muito bom a gente ter outros vídeos explorando e aprofundando tudo isso. Então deixa aqui as tuas dúvidas, até recomendação de temas para os próximos vídeos, que vai ser uma honra a gente poder conversar, aprofundar todos esses assuntos. E saibam que eu estou do lado de vocês e quero ajudá-los no que for preciso. Fechou? Então estamos juntos, até o nosso próximo vídeo e até mais.